Um feliz sábado, irmãos. Que prazer estar aqui. Nesse lugar tão gostoso, protegidos da chuva, né? Eu realmente, quando eu vi a tenda, eu pensei, vai chover. Mas aí alguém teve a brilhante ideia de pôr lona. Olha que benção que foi. Isso aqui protegeu muito da chuva forte. E aí dá até para projetar aqui. Sabe o que eu senti, irmãos? Uma vontade de participar daquelas tendas mileritas. Lembra que eles armavam aquela tenda enorme e se reuniam e louvavam a Deus? Vocês sentem vontade de fazer isso? Ter uma renovação daquele espírito de dedicação, de louvor a Deus, de busca da presença do Senhor. E hoje o tema é um tema bem importante, bem sério. Nós precisamos da presença de Deus entre nós. Então eu convido vocês a mais uma vez orarmos, convidarmos o Senhor para estar conosco, nos entregarmos novamente a Deus, pedindo a purificação dos pecados e que o Espírito Santo dirija a nossa mente. Vamos fazer isso? Querido Deus, obrigado por estarmos entrando no Teu santo dia, no sábado do Senhor. É um grande privilégio podermos Te adorar nesse dia. É um grande privilégio podermos fazer parte do Teu povo. Nesse momento, pedimos que Tu derrames o Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor nos purifique de todo pecado. Tu sabes quão ímpios e pecadores nós somos e quanto nós carecemos da Tua graça. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Cobre-nos com a Tua justiça. E nos abençoa agora no estudo da Tua palavra. Que sejamos fortalecidos, revestidos de poder e que o inimigo não possa nos derrubar. Nós nos consagramos a Ti mais uma vez e pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema do congresso é Todo Vento de Doutrina. E essa é uma frase retirada da própria Escritura. À medida que nós estudarmos, vocês vão ver um pouco mais o que realmente significam esses ventos. Mas vamos começar pensando na questão de ventos naturais. Alguém sabe o que é isso aqui, essa coisinha redonda? É um grande furacão. Alguém já esteve presente em um furacão? Aqui no Brasil raramente acontece, mas nos Estados Unidos é muito comum. Alguém já presenciou um tornado? Não? O tornado vem e tem aquele alerta e a sirene toca e o pessoal se esconde no porão. Mas quando vem um furacão, é algo assustador. Quase nada sobra se ele pegar de cheio com toda a força. E ele tem números, escalas, em poder de destruição, velocidade do vento. Irmãos, o que aconteceria se nós passássemos por um furacão espiritual? O que podia acontecer conosco? Podíamos ser levados e derrubados. A gente podia perder a vida espiritual. Como que nós podemos nos proteger dos ataques ou dos ventos que vêm e vão e levam muitas pessoas? Como que nós podemos permanecer firmes em Deus e não ser levados? Vamos ler um trecho na Bíblia, encontrado em Efésios, capítulo 4. A gente vai ler do 1 ao 7 e depois do 11 ao 16. Efésios 4, primeiramente do 1 ao 7. Está escrito ali: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí vem essa frase que eu pus aqui em vermelho. Olha o que Deus está pedindo a nós, está rogando a nós. Deus, através de seu apóstolo, está falando isso para nós.
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deus pede que nós nos esforcemos, não só nos esforcemos, mas diligentemente nos esforcemos para preservar a unidade do Espírito. Há somente um corpo. Se a gente ouvir por aí, parece que há muitos corpos, muitos grupos, muitas células individuais. Mas Deus está falando para nós, não, há apenas um corpo. E um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. No inglês diz, está em todos vós, ou seja, específico, e no grego também, é específico do povo de Deus, no texto protestante. E diz ali, e a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí a gente vê como que Cristo age para preservar a unidade e para nos fortalecer para que não sejamos levados pelo vento. A gente acabou de presenciar uma chuva forte. A chuva agora está mais fraquinha, vocês estão ouvindo. Mas ela estava mais forte. Imagina se ela fosse muito mais forte e você não tivesse abrigo. E eu não tivesse abrigo. A gente já está com problema. Mas Deus deu um abrigo para nós. Ele fez um muro de proteção se a gente usar o método dele. Qual que é o método de Deus para proteger o povo dele? Para que o povo não seja levado por ventos de doutrinas. Qual é o método? Vejam aqui. Ele mesmo, quem que é ele? Nesse caso, estava sendo falado de Cristo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá bom, então ele citou 5 coisas que Deus usa com um certo objetivo. Qual é o objetivo de usar essas 5 pessoas, 5 grupos de pessoas? Olha como é que continua. Com vistas a o quê? A que nós sejamos o quê? Aperfeiçoados? Com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Para isso que Deus pôs esses 5 grupos de pessoas. Para o desempenho do seu serviço ou para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses 5 grupos foram preparados para fortalecer a gente. Para aperfeiçoar a gente. Até quando? Como é que continua o verso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que mais? A perfeita varonilidade. Alguém sabe o que é varonilidade? Maturidade. O que é um varão? O que é alguém varonil? Alguém que é? Usa a palavra. Homem, é isso. Está falando, até que você chegue a ser homem. Por que está falando isso? O verso continua. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Deus está falando assim, você precisa ser homem. E não está falando só do gênero masculino, está falando, seja adulto. Homem e mulher em Cristo. Na perfeita altura, estatura da plenitude de Cristo. Tamanho grande. Não como meninos. Não como crianças. Crianças espirituais. O que quer dizer criança espiritual? O que acontece com crianças espirituais? Veja aí. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Irmãos, se nós formos perfeitamente adultos, os ventos de doutrina não vão nos afetar como se nós fôssemos meninos. Sabe o que Deus está falando para nós? Ele está falando assim, vão vir ventos. Eles vão chegar e vão derrubar um monte. Mas se vocês forem maduros, se vocês tiverem se firmado
na palavra de Deus e recebido a luz que eu dou para vocês, vocês não vão ser levados pelos ventos. Outros vão, mas vocês não. Vocês vão permanecer firmes. Levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens. A gente não conta às vezes com isso. Ó. Alguém vem e começa a falar coisa que não é verdade, que são distorções da palavra de Deus. E a gente pensa, uau, que pessoa sincera. Mas Deus identifica esses como usando de artimanha, com o objetivo de induzir ao erro. E aí Paulo continua, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Imagina enfrentar uma tempestade assim ou assim, sozinho. Qual que é melhor? Não resta dúvida. Eu, quando era pequeno, veio um vento forte, eu não sei o que era, não sei que nome dá para aquilo. Mas ele foi tão forte que ele me levou contra a pedra. Eu fui lançado contra uma rocha. E eu estava lá numas rochas no mar. A maré baixa dava para caminhar até lá na frente. Mas quando a maré subiu, não dava mais para caminhar. E eu fiquei lá. Eu e meu pai, ilhados. Até que veio um salva-vidas resgatar a gente. E o vento levantava a água, possivelmente a uns 100 metros de altura. De tão forte que era, subindo água. Naquele mesmo dia, teve gente que morreu na cidade por causa desse vento. E nós, ilhados no mar, não morremos, porque alguém nos resgatou. Mas eu confesso para vocês que era mais difícil para eu sair dali do que o meu pai, que ele, como eu era mais novo, né? Ele era mais alto e ele conseguia alcançar o chão. A água ficava aqui, mas ele conseguia, e eu não, porque eu não tinha crescido. É muito melhor enfrentar uma crise espiritual sendo adulto, espiritualmente falando, do que sendo uma criança espiritual. Alguém que não está firmado. Como fazer, então, para nos proteger dessa artimanha dos que induzem ao erro? Desses ventos que vêm para purificar o povo de Deus, para limpar, para joeirar. Como fazer isso? Vejam bem, Eventos Finais, página 66. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem, isso é, eles não têm, eles têm falta. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo vento de doutrina. O que vai impedir de ser levado em roda por todo vento de doutrina? O que vocês veem no texto? Conhecimento o quê? Sistemático. Do quê? Dos princípios da verdade. Isso é, olha a palavra que ela usou, sistemático. Conhecimento sistemático é você pegar todos os princípios da verdade e estudá-los sistematicamente. Para você saber explicar e se defender quando qualquer pessoa te perguntar. Irmãos, nós não vamos necessariamente estar perante os tribunais com outros irmãos. Muito provavelmente vamos estar sozinhos. Imagina se você depender de outro para explicar a verdade. Imagina se a sua base não for algo que está guardado no seu coração, a base bíblica. Imagina se você depender de alguém que não vai estar lá na hora. Nós carecemos de um conhecimento da verdade. Por que se introduzem heresias? Olhem que frase mais marcante. Deus despertará seu povo. Se outros métodos falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo.
Deus vai despertar a gente. Se tudo mais falhar, ele vai permitir que heresias, não mandar, ele vai permitir que heresias venham para mostrar quem é palha e quem é trigo. A palha é que é levada pelo vento, o trigo permanece. Isso quer dizer, todas as vezes que vieram heresias no passado, e a gente vai ver alguma coisa aqui, elas vieram, levaram muita gente, mas eram todos palha. A irmã White ainda diz assim que Deus não perde um único grão, mas está em nosso poder determinar quem nós somos. É nossa escolha que determina se somos grãos ou palha. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz apropriada aos nossos dias. É a verdade bíblica mostrando os perigos que se acham mesmo despencando sobre nós. Essa luz nos deve levar a um diligente estudo das Escrituras e a um mais atento exame crítico das posições que mantemos. Olha que coisa importante. Você já examinou criticamente as posições que você mantém? As suas crenças? Criticamente. Eu vou citar uma, um pouquinho mais para frente, para a gente ver o que é que a gente realmente crê. Deus quer que nós façamos o quê? Façamos um exame crítico das posições que mantemos. É vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade sejam acurada e perseverantemente investigados com oração e jejum. Todos os fundamentos da verdade sejam acurada e perseverantemente investigados. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas ideias do que constitui a verdade. Sua fé deve estar firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus, de maneira que quando o tempo de prova chegar e eles forem levados perante os concílios para responder por sua fé, sejamos capazes de dar uma razão para a esperança que neles há. Sejam capazes, né? De dar uma razão para a esperança que neles há, com mansidão e temor. Você, não sei se já se imaginou perante um tribunal, tendo que dar explicar o porquê da sua fé. Eu não sei se você já se imaginou assim. Pode dar um pouco de medo. Mas vocês sabiam que adventistas já tiveram que fazer isso? Quantos já leram aqui o livro Lei Dominical Nacional? Alguns já leram. Vocês sabiam que tinham adventistas indo e dando testemunho de Deus perante os tribunais? Um deles foi A.T. Jones, que é o autor desse livro. Esse livro é o discurso que ele fez no Congresso americano contra a lei dominical. Ela estava quase passando. Os estados americanos já tinham leis dominicais, mas a União, ou seja, o governo federal não tinha. E eles estavam para passar uma lei federal. Jones foi no Congresso em 1888, logo depois de sair da Conferência Geral de 1888. E ele fez o argumento. E o argumento foi tão forte que a lei não passou. Ele foi mais de uma vez no Congresso. Pelo menos mais duas que eu sei. E de uma delas, ele disse assim, que é como se as palavras que ele tivesse que falar estivessem escritas nas paredes e pairando na frente dele. Mas eu tenho a impressão de que ele não teria isso se ele passasse o tempo distraído. Se ele não se dedicasse a entender os princípios da verdade. O que aconteceu ali foi, Deus ia dando para ele as ideias, falando, fala aquilo, agora fala isso, agora aquele ponto. E ele ia falando, e o argumento foi tão forte, tão impressionante, que a lei não passou. E os senadores ficavam assim. Um deles falou assim, você é consistente em todo o seu argumento? Ou seja, tudo que ele estava falando era consistente. Mas ele teve que estudar. Você imagina a honra para Deus, para o povo de Deus, que foi Jones ir no Congresso e fazer uma apresentação tão poderosa da verdade? Você não quer dar essa honra para Deus também? Sim ou não? Então o que você precisa fazer e eu preciso fazer?
estudar, examinar criticamente a posição que nós nos firmamos, que nós aceitamos. Em Judas 1, verso 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a quê? A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele sentiu necessidade de falar para a gente assim: lute pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vocês precisam lutar por ela. Infelizmente, irmãos, hoje tem gente lutando contra a fé que uma vez foi dada aos santos. Tem gente lutando para derrubar os fundamentos. Adventistas fazendo isso. Isso é uma vergonha. Devia causar profunda dor no nosso coração. Cristo falou assim: quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Nós já temos inimigos suficientes do lado de fora. Para que ter uma briga interna? Para que degladiar com irmãos na fé? Essa fé, quando Jesus morreu por nós, ela foi entregue a nós. Nós recebemos ela como um legado, o legado da verdade. Ela vem até nós hoje por meio de muito sangue, muito sofrimento, muita abnegação. É assim que a verdade chegou para nós. E agora, quão impróprio é nós pegarmos essa verdade e começarmos a criticá-la e atacá-la e atacar o povo de Deus sobre a terra. É totalmente impróprio isso. Quando Jesus estabeleceu a igreja cristã, torrentes de luz tinham vindo para nós. Nós tínhamos recebido luz como nunca antes. Satanás viu que toda essa luz produzia unidade na igreja. A igreja atuava. Eles não tinham nada que consideravam só seu. Eles punham tudo no mesmo meio e ali distribuíam para as pessoas. E a igreja estava crescendo, saindo, vencendo e para vencer. Então Satanás bolou um plano para quebrar essa igreja invencível. Invencível se permanecesse no método de Deus. Então o que ele fez? Ele começou a introduzir heresias. Ele semeou joio. Nem Deus, nem os anjos jamais semearam um grão de joio. Todo joio foi semeado pelo inimigo da verdade. E o joio foi trazendo e introduzindo heresias entre nós. Os que comprometeram a fé por meio do mundanismo, os que cederam a glórias e honras mundanas, começaram a querer trazer o mundo para dentro. E as heresias vieram. Heresias não são coisa nova, irmãos. Não é só de hoje. No livro As Duas Repúblicas, de A.T. Jones, esse é um dos livros mais incríveis que ele tem. Possivelmente seja o principal livro dele. Ele conta isso aqui, que Constantino, imediatamente após ter conseguido a destruição de Licínio, que era o competidor dele, o imperador competidor, em 323, emitiu um decreto contra os novacianos, valentinianos, marcionitas, paulianos, catafrígios e todos os que inventavam e apoiavam heresias por meio de assembleias privadas, denunciando a eles e suas heresias e ordenando que todos entrassem na Igreja Católica. Heresias vieram pelo mundanismo. Mas aí o inimigo virou o jogo e falou: agora a gente vai perseguir os hereges. Heresias que ele mesmo tinha introduzido. E nessa perseguição de hereges, ele conseguiu estabelecer ainda mais o bispo de Roma. Fazer o bispo de Roma ter poder sobre os outros. Porque quando surgiam heresias, e ele explica muito bem isso nesse livro, e dois partidos começavam a brigar entre si, ambos apelavam, sabe para quem? Para o bispo de Roma, para definir qual partido era certo.
E quem ele definia como certo era o certo, e o outro era herege e era perseguido. Vocês sabiam que natureza de Cristo, divindade do Espírito Santo, não são controvérsias novas? Quem tem 50 anos de adventista aqui? 40 anos? 30? Eu tenho 30 anos de adventista, pelo menos. Eu pensei que isso aqui fosse novo. Mas eu falo para vocês, Concílio de Nicéia, ano 325, concílio papal da Igreja Católica, tratou da questão da natureza ou divindade de Cristo. Isso faz mais de 1.700 anos, ou praticamente 1.700 anos. Concílio de Roma, no ano 430, tentou definir se Maria era a mãe de Cristo ou mãe de Deus. E sabe o que eles definiram? Vocês nem adivinham. Eles definiram que era a mãe de Deus. Dá para acreditar nisso? Como se Deus tivesse origem. Olha o tamanho da heresia, mas, enfim, é esse sistema. O Concílio de Constantinopla, no ano 381, tratou também da divindade do Espírito Santo. O resultado de tudo isso aqui foi um fortalecimento do papado. A cada concílio, o catolicismo era exaltado. E a principal briga deles era com a Sé em Constantinopla. Até que, finalmente, só o papado foi declarado o principal, né? O método de Satanás é o mesmo. Para dividir o povo de Deus, ele usa controvérsias teológicas. Ele introduz heresias, polariza as pessoas em dois grupos e esses grupos atacam um ao outro. Posso ser sincero com vocês? Aonde na Bíblia ou no Espírito de Profecia a gente encontra palavras como pré- ou pós-lapsarianismo? Alguém tem algum texto? Algum está escrito assim diz o Senhor? Não. Mas hoje a gente vê gente brigando por ambos os lados. E, sinceramente, alguém pode rejeitar um lado e falar, tem coisa errada nisso aqui. Aí ela pensa, bom, se isso aqui está errado, eu necessariamente devo fazer parte desse outro. Mas ele não sabe que aqui também pode ter coisa errada. Irmãos, Deus falou para nós nos polarizarmos. Ele falou assim, você tem que ser desse grupo ou você é daquele grupo. Ele falou assim, ou ele falou assim, você tem que ser bíblico. A sua base tem que ser Bíblia e revelação profética. É isso. Se a gente começa a pôr rótulos ou aceitar rótulos, nós vamos necessariamente aceitar tudo que o rótulo tem. E às vezes ele não traz tudo de bom. Eu vi um pastor, amigo meu, falando assim, nem pré, nem pós. E eu gostei de falar isso. Eu achei muito interessante. Por que eu tenho que ter um rótulo de pré ou pós? Por que eu não posso só falar, eu creio no que estiver escrito? Não é melhor isso? Você não fica mais seguro? O que você me diz? É mais seguro você pegar um rótulo que alguém inventou, que você nem sabe tudo que está ali? Ou é mais seguro você dizer assim, eu creio apenas e unicamente no que está escrito? Se tiver escrito, eu aceito. Mas me mostra. Quem gosta dessa posição melhor? Eu também. Bom, no início da igreja cristã, várias heresias dividiram os cristãos em partidos. Constantino abraçou o partido católico e a partir de então a religião do império foi católica. E o que aconteceu com todos os outros partidos? Eles foram perseguidos e rejeitados, tornados como hereges. Mas os outros partidos eram tão válidos quanto o partido católico. Só que o imperador abraçou esse partido. Então houve uma união entre igreja e Estado. Reforma protestante. Vocês lembram da reforma? Como ela foi poderosa, como Deus estava usando. Vários países estavam se independendo da fé papal. Só que chegou um momento
que Satanás conseguiu parar o avanço da reforma. E sabe como foi? Por meio de controvérsias teológicas. Os reformadores se voltaram uns contra os outros e começaram a atacar e criticar. E o papado ficava olhando, coçando a cabeça, falando: a gente não precisa fazer nada. Eles vão se matar sozinhos. E deixaram. Até falaram: não, continua, está muito bom. Enquanto os reformadores estavam apenas com a Bíblia, só a Escritura, eles estavam vencendo e para vencer. Quando eles começaram a fazer tratados teológicos e entrar em discussões minuciosas, aí começou a haver uma discórdia tremenda. Os luteranos rígidos começaram a lutar contra os outros luteranos. Você começa a ler nesse livro As Duas Repúblicas, você fica assim: como é possível o povo não ver que o inimigo estava dirigindo? Como eles conseguiam ser tão cegos? Aí parece que Deus fala assim: mas olha um espelho aqui para vocês, adventistas hoje. Como é possível vocês não verem o que está acontecendo? Vocês não percebem? O inimigo está conseguindo nos dividir. Não é frustrante isso, irmãos? Como que Deus vê isso lá do céu? Você acha que ele sorri? Ou ele chora? Vocês já ouviram? Olha, Satanás, ele usa toda artimanha, mesmo que seja suja, para derrubar o povo de Deus, para causar controvérsia. Vocês já ouviram falar de antitrinitarianismo, certo? Tem alguém que não ouviu? Não. Então vocês estão por dentro dessa controvérsia que existe. Agora, alguns apelam para José Bates e falam assim: José Bates era antitrinitariano. Portanto, nós não podemos aceitar a Trindade. Olha o que José Bates escreveu. Com respeito à Trindade, eu concluí que era uma impossibilidade para mim crer que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, era também o Deus Todo-Poderoso, o Pai. O que ele falou? Eu acho impossível eu crer que Jesus é o Pai. Literalmente. Exatamente. Eu disse a meu pai, porque o pai dele era trinitariano, né? Eu disse a meu pai: se você puder me convencer que nós somos um nesse sentido, que você é meu pai e eu seu filho, e também que eu sou seu pai e você é meu filho, então eu posso crer na Trindade. Só que, honestamente, irmãos, por levantar de mão, alguém crê desse jeito aqui? Alguém crê que o pai é o filho e que ao mesmo tempo o filho é o pai? Alguém crê nisso? Me parece que todos nós sabemos que Bates está certo nisso. Mas o que ele estava fazendo? Rejeitando a Trindade. Mas que Trindade? Não era a Trindade que eu e você cremos. Ele estava rejeitando uma compreensão errônea da Trindade. E eu sempre ficava curioso: mas que compreensão errônea é essa? Porque não era só ele. Andrews falou contra a Trindade. Não contra 3 pessoas. Contra o conceito de Trindade. E eu ficava me perguntando: mas que conceito é esse? Aí eu resolvi pesquisar. Qual é o conceito católico de Trindade? E eu vou falar para vocês. 3 pessoas, um ser. É isso que a gente crê? Nós cremos que é 3 pessoas, um ser? Não. Nunca conheci um adventista que diz que é um só ser. Todos nós sabemos que são 3 pessoas, 3 seres unidos. Olha o que Ellen White fala na Carta 1 de 1882. Ela diz assim: o objetivo dele em assim fazer é enfraquecer a força da influência da igreja sobre o mundo e tornar sem efeito a oração de Cristo. Que oração de Cristo? Que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, e eu somos um. Então, Satanás quer tornar sem efeito essa oração. Jesus pediu ao Pai isso. Satanás quer falar: não vai acontecer.
A ênfase daquela oração era de que seus discípulos pudessem ser um, assim como ele era um com o Pai. Como que ele era um com o Pai? Veja o que a inspiração diz. A unidade tão íntima que, embora dois seres distintos, havia perfeita unidade de espírito, propósito e ação. A mente do Pai era a mente do Filho. Deu para entender? Você entendeu que Bates estava rejeitando algo que realmente é errado? Que era a ideia de que 3 pessoas formam um único ser. Nem nós aceitamos isso. Então, se eles rejeitaram a ideia de trindade por achar que trindade era isso, eles não estão errados. Nós não rejeitamos a ideia de trindade porque a gente sabe que, para nós, trindade não quer dizer isso. Mas, para evitar confusão, se você quiser evitar confusão, use a palavra divindade. Você já foge do conceito católico. Se você estiver falando com um católico, falar trindade, o que ele vai entender? 3 pessoas, um ser. Não adianta você tentar falar que trindade não é isso. Ele vai falar, ei, católicos estão aqui há mais de 1000 anos, vocês acabaram de chegar. A gente que define trindade. Então a gente pode falar divindade. É 3 pessoas, são 3 pessoas. É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são 3 seres, assim como a revelação diz. Pessoas distintas. Seres distintos, mas eles são uma unidade em que sentido? Eles são um em propósito, mente e ação. E ação. Muito bom. Propósito, espírito e ação, né? Todo vento de doutrina estará soprando. Olha essa frase. Tudo que pode ser abalado será abalado. E apenas as coisas que não podem ser abaladas restarão. Isso é, se for para joio estar entre nós, o vento vai soprar forte. E Deus tem a mão ali no controle da velocidade. E ele vai soprar até que saia todo o joio. E reste apenas o trigo. A gente devia falar amém, né? Que bênção que é isso? Já pensou limpar a igreja? A gente não sabe quem é quem. Pode ser que a gente seja joio. Mas ainda assim a gente tem que falar amém porque Deus vai purificar a sua igreja. É a igreja de Deus. Ele preparou ela. E o que nós devemos lutar para fazer é permanecer firmes. Não deixar que o vento nos leve. Satanás está fazendo os esforços mais desesperados para induzir almas a se posicionarem sob sua bandeira. E todos os que cedem a seus enganos farão guerra contra os servos do príncipe Emanuel. Vigilância e oração devem ser nossas salvaguardas nesses dias de perigo. Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e senhores. Soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou talento não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Eles não progrediram de acordo com a luz. Os que se têm mostrado infiéis não serão então incumbidos do rebanho. Isso é, Satanás, ele vai vir logo. Os dias estão se aproximando, vai haver confusão. Ventos de doutrinas vão estar soprando. Como fazer para não ser levado por isso? Como fazer para não ser enganado por ele? Como fazer para não achar que quando ele chegar, isso é o grande poder de Deus? Irmãos, unicamente se permanecermos em Cristo, se nossa fé estiver firmada na verdade, nós não seremos levados. Caso contrário, seremos levados. Há muitos que foram levados. Quantos conhecem esse homem aqui? Qual é o nome dele? Josias Litt. Vocês sabiam que ele foi levado pelos ventos de doutrina? Vocês sabiam que ele não morreu na fé, na terceira mensagem angélica? Ele não aceitou, ele nem continuou crendo que o que eles tinham pregado era verdade.
E esse foi o homem que descobriu aquela profecia de Apocalipse 9, verso 15, que chegava no dia 11 de agosto de 1840. Isso aí está no grande conflito, irmãos. E esse homem foi levado. Quantos conhecem esse outro homem aqui? Samuel Snow. Já ouviram falar dele? O que ele descobriu? Foi ele que descobriu a data do dia 22 de outubro de 1844. Não foi Miller, não foi Himes, não foi Fitch, não foi Leach. Foi Samuel Snow. E ele terminou numa loucura. Ele foi levado por ventos de doutrina. Isso não devia dar medo? A gente não devia olhar por nós e perguntar: Senhor, e quanto à minha alma? Como está a minha alma contigo? Estou permanecendo em Cristo? Josias Leach, Samuel Snow, O.R.L. Crozier, A.T. Jones. Vocês sabiam disso? Levados por vento de doutrinas. Grandes homens de Deus levados. Ballinger, Kellogg. Ela chega a falar que Kellogg era um médico de Deus. Ela fala God's physician. Um médico de Deus. A quem ela mesma descreve como tendo sido convertido. Ela diz: todos sabíamos que Kellogg era um homem convertido após Minneapolis. Mas também tem uma outra frase dela que diz assim: homem algum pode manter-se no estado de conversão a menos que isso aconteça todo dia. Então ninguém está com o nome já escrito na pedra, definitivo. É algo diário, a conversão é diária. Desmond Ford, Janine Sutton, isso aqui, ela era o vento de doutrina, né? Muitos foram levados por ela. E depois a gente vai ver um pouco, uma outra palestra sobre Jeff Pippinger, que é um promotor da idade 25-20, o pessoal do livrinho, né? Tem gente aqui de Vitória? Tem, né? Ali era um foco, mas tinha em muitos outros lugares também. Todos esses foram homens de Deus, foram usados por Deus, Deus usou eles poderosamente e eles terminaram longe de Deus. Nós precisamos ter receio por nós. Ellen White foi levada em diversas partes para lutar contra ventos de doutrina que estavam acontecendo na época dela. Lá no começo, após o desapontamento, tinha focos de fanatismo e Deus usava ela para ir nesses lugares e apresentar a mensagem. Tinha gente que estava advogando a ideia de se abster de trabalho. No livro O Grande Movimento Adventista, Loughborough conta desse Sargent, Robbins e French, que diziam assim: vendam o que vocês têm e deem esmola. Ninguém é mais para trabalhar. Esse fanatismo entrou na igreja, no povo de Deus. E Ellen White foi lá, Ellen Harmon ainda, né, antes dela casar, e ela apresentou a mensagem e muitos voltaram. Não esses, mas outros voltaram. Um outro que se deu muito mal foi esse pastor Jesse Stephens. Ele também advogava a causa de que não devia mais fazer trabalho manual. Ellen White foi e apelou para ele, mas ele rejeitou a mensagem. E sabe como ele terminou? Ele se matou. Só que o fanatismo e ventos de doutrina não estão confinados ao início de qualquer movimento, muito menos do movimento adventista. Se tem um grupo na terra que Satanás odeia, é esse movimento. É a igreja final de Deus. Eu declaro em nome do Senhor que as mais perigosas heresias estão procurando encontrar entrada entre nós como um povo, e o irmão Ballinger está arruinando sua própria alma. Invenções humanas serão introduzidas, mas o Senhor vive e Ele levará essas invenções a nada. Não há verdade nas explanações da Escritura que o irmão Ballinger e os que estão associados com ele estão apresentando. Olha aqui, irmãos. Não há verdade nas explanações da Escritura que eles estão apresentando. Isso é, a pessoa pode estar com a Bíblia aberta para você e ir de verso em verso, e pode não ter verdade nisso. Pode ser um erro. Você pode estar sendo enganado com base na Bíblia.
As palavras são corretas. Ou seja, os versos estão tudo certo. Mas mal aplicadas a fim de vindicar o erro, para defender o erro. Não devemos dar apoio ao seu raciocínio. Ele não é guiado por Deus. O tempo é pior do que perdido em tecer teorias que não são sustidas na Bíblia a fim de vindicar tais erros. Sou instruída a dizer ao irmão Ballinger, suas teorias, que possuem multidões de finos fios e que precisam de tantas explicações, não são verdade e não devem ser trazidas ao rebanho de Deus. Deus proíbe seu curso de ação, de fazer com que as benditas Escrituras, ajuntando-as do modo que você quiser, testifiquem de modo a construir uma falsidade. Deus proíbe isso. Que todos nos apeguemos à verdade estabelecida do santuário. Os que possuem visão tão curta que começarão a realizar a obra que outros estão realizando em defender os sentimentos contidos no Living Temple. Vocês lembram que livro era esse? Que livro que era esse? O livro que Kellogg escreveu para quê? Para reconstruir o sanatório que tinha queimado. Queimou o sanatório em fevereiro. Ele fala assim, vou escrever um livro para a gente reconstruir. Em dezembro, o livro está pronto para ser impresso. Na noite antes de começar a ser impresso, a publicadora queima também. E a Armoite diz para o povo, ela diz assim, ó, Deus vai falar com a gente numa linguagem que a gente vai entender. Primeiro foram os prédios, depois serão os corpos. E o povo entendeu. E tiraram a publicadora, tiraram a administração, tiraram a escola, só ficou o sanatório que Kellogg tomou. Mas aí fizeram em Loma Linda. Kellogg falou que era uma loucura aquilo que eles estavam fazendo. Disse que era construir uma rodovia para a Lua. E aí Loma Linda publicou um livro depois, né? O título era Rodovia para a Lua. Aí tem a foto, né? As fotos de Loma Linda. Ou seja, Deus falou numa linguagem que o povo entendeu. Se eles ficassem lá, ia começar a morrer gente. Não, vamos sair daqui. O objetivo é que a gente se espalhe como sal e não fique fazendo um novo centro de Jerusalém. Então essas pessoas que estão defendendo os sentimentos desse livro estão se afastando do Deus vivo em experiências espiritualistas e satânicas que não farão qualquer bem às almas dos que as recebem. Estão se afastando da fé, procurando romper o fundamento da verdade. Eu testifico em nome do Senhor que o irmão Ballinger é guiado por agências satânicas e líderes espiritualistas e invisíveis. Os que são guiados pelo Espírito Santo se desviarão desses espíritos sedutores. Irmãos, isso pode ser dito de gente hoje. Estão sendo guiados por líderes invisíveis, espirituais, para destruir os fundamentos da verdade. Qual que é o nosso dever? Devemos ficar ao lado deles? Ou devemos fazer isso aqui, ó? Os que são guiados pelo Espírito Santo se desviarão desses espíritos sedutores. Quando alguém estiver atacando o povo de Deus, a igreja de Deus, se desvie, se afaste deles. Não seja levado junto pelo vento. Se desvie. Deus vai te proteger. Heresias entraram no passado, sim, entre nós. A luta contra a salvação pela fé, ou seja, a heresia de salvação por obras, tentou entrar entre nós. E muitos ainda recebem isso. O movimento da carne santa, a questão do panteísmo, confusão sobre a personalidade de Deus. E isso aqui tem muito que ver com o ômega que está chegando e já está atuando. A personalidade de Deus. A crise do santuário. E isso aqui vai voltar, irmãos, o santuário. Já voltou naquela época do Ford, né? Vocês já ouviram falar disso. E muitos pastores saíram junto. Muitos membros saíram junto. Mas vai continuar vindo. Mais e mais. Então, eu quero dizer para vocês que essas novas coisas, que parecem novas, mas não são, mas que estão assoprando aqui entre nós hoje, elas são destinadas a purificar o povo de Deus. Então não se surpreenda quando você vir isso, mas busque fortalecer, firmar sua fé.
confirmar sua vocação, para que você não seja levado como a palha, mas permaneça firme com Cristo, como trigo, que Ele vai levar todo o trigo do céu, e a palha vai ser queimada em fogo inextinguível. Irmãos, o sincero desejo do meu coração, e de Deus também, é esse aqui para nós. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Olha o que Deus pede para nós, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quantos querem responder para Deus afirmativamente, dizendo, eu também quero isso, Senhor. O Senhor pode fazer isso em minha vida. Amém. Vamos orar e nos reconsagrar a Deus e pedir que Ele faça isso em nós. Querido Deus, graças te damos porque o Senhor tem operado em nossa vida. Apesar de toda a luta que estamos tendo, uns mais, outros menos, tanta angústia, o Senhor tem nos livrado de todas elas e nós louvamos o teu nome. Continua dirigindo o teu povo. Não deixe que nenhum grão se perca, Senhor. E ajuda-nos a confirmar nossa vocação, o chamado que o Senhor nos fez. Ajuda-nos a permanecer em Cristo. Ajuda-nos a sermos unidos para que o Senhor possa habitar entre nós. Nós nos reconsagramos a Ti. Confiamos a guarda de nossa alma em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.